Nós temos, há muita coisa que tem vindo a mudar e eu penso que as novas gerações, como já aqui foi dito, vieram ajudar também nessa mudança. Mas ainda há uma mudança muito significativa que é importante que aconteça no seio das lideranças das diferentes empresas. Nós não podemos esquecer, e é importante dizer isto, que grande parte das nossas empresas em Portugal são pequenas e médias empresas que são lideradas nas lideranças de topo por pessoas que, enfim, já estão há muitos anos na liderança, muitas delas com pouca qualificação, etc. Claro que nem sempre isto quer dizer nada, atenção, gostava de realçar isto, mas de facto é muito mais difícil, quer do ponto de vista da mudança de pensamento para um pensamento mais estratégico sobre como promover o bem-estar dentro das empresas e qual é o output, digamos, que essa promoção permite trazer, como também há muito mais dificuldades do ponto de vista económico para ter pessoas especializadas dentro das empresas para trabalhar esta matéria, porque qualquer empresa pode definir atividades de lazer, porque percebe que são importantes, mas se não compreender mesmo bem qual é que é a dinâmica das relações entre as pessoas, como é que a comunicação faz aumentar a produtividade, o que é que está na base de se querer usar ou não usar um fato e gravata para ser levado a sério. Exatamente, para ser levado a sério. Porque o que está na base é um comportamento humano muito comum, que é as inseguranças são muitas vezes escondidas pelos fatos, não é? E quando falo de inseguranças, é natural que elas aconteçam, primeiras experiências de trabalho, ou quando são mais jovens, portanto fazem parte, são coisas normativas e, portanto, muitas vezes até o que acontece é que começa-se por usar o fato e a gravata, mas depois deixa-se cair o fato e a gravata porque já há uma confiança. Um outro aspecto muito importante, por exemplo, é entender as relações humanas e o quão importante é a confiança dentro de uma instituição. Confiança entre colegas de trabalho, confiança face às lideranças. Isto tem processos que estão ligados às ciências do comportamento e que, portanto, têm que ser conduzidos por especialistas. E ações avulsas que aconteçam, porque as empresas não têm uma política sistemática, bem pensada, estratégica, ações pontuais não vão produzir o mesmo resultado. E, portanto, até é possível que isto engane, não é? Que haja alguém que diga, eu vou agora passar a promover uma festa por mês. E, portanto, não há aqui uma intencionalidade, um correr, e esta questão é importante. E há alguns fatores que são fundamentais para essa dimensão do bem-estar, que é, todos nós precisamos de sentir um propósito de vida. E é muito mais importante, por vezes, e muito mais valioso, um bom plano de carreira, alinhado com aquilo que são os nossos projetos de vida pessoais também, porque nós somos um todo, não é? Portanto, alinhados com os projetos de vida pessoais. E que exista uma planificação no sentido de ajudar as pessoas a se desenvolverem, isto é essencial, isto tem que ser feito por especialistas, não é? Este é um exemplo. Outro exemplo muito importante tem que ver, por exemplo, com a dimensão da autonomia. A autonomia das pessoas é algo que não é muito falado, que não é, muito consciente para muitos dos líderes, mas podermos desenvolver o nosso trabalho de forma autónoma porque sentimos que os nossos líderes ou a equipa confiam em nós, é uma alavanca enorme para aumentar a produtividade dentro das empresas. Depois também há um outro aspecto que é importante, que é, nós não somos estáticos, temos oportunidades para evoluir, portanto temos margens de crescimento portanto é preciso atentar para fazer com que a pessoa atinja o máximo da sua potencialidade, porque o potencial está lá, a realização pode não ser... Pode ser inferior, mas tem que se dar ferramentas, tem que se dar ferramentas e tem que haver atenção para isso. Isso são dimensões transversais e não meramente económicas, técnicas, comerciais e portanto, de facto, isto é essencial, como eu penso que é o mais essencial para que realmente haja mais produtividade e mais futuro para as próximas gerações e para agora, para a geração presente, como é óbvio.
não deveria haver aqui um incentivo? Já não estamos um passo à frente? Não é um retrocesso? Bom, é um retrocesso. A Ordem tem vindo a falar também sobre isso, porque não só é incoerente, porque nós estamos a querer que haja mais políticas de conciliação do trabalho com a vida pessoal e profissional, estamos a querer caminhar no sentido de haver mais flexibilidade no trabalho, nomeadamente nos horários, isto do ponto de vista geral, na possibilidade de conciliar o teletrabalho com o trabalho presencial, etc. São mecanismos que estão mais que provados que, acontecendo com uma determinada intencionalidade e acompanhados e monitorizados, têm resultados muito positivos. E, portanto, não há coerência quando nós estamos a defender estas políticas e depois estamos a defender, ao mesmo tempo, que os horários para acompanhar os filhos, seja para mães, seja para pais, sejam mais reduzidos, menos flexíveis, que a empresa possa definir se o tipo de funções que são desempenhadas ou o tipo de empresa e de prestação de serviços que é feito vai determinar se pode flexibilizar o horário ou não. E aqui nós temos riscos muito elevados com isto. Por exemplo, temos famílias que naturalmente fazem turnos à noite e, portanto, se porque aquela empresa precisa que os turnos sejam assegurados, não vai permitir essa flexibilidade, nós estamos a prejudicar as crianças, as crianças, as famílias, porque prejudicamos as crianças, prejudicamos os pais e prejudicamos as empresas, porque a produtividade diminui. Sim. É que os dados da ciência são mesmo muito claros. Prevenir este tipo de riscos psicossociais, promover o bem-estar das pessoas, sentirem que conseguem fazer as duas coisas, tem, de facto, nós resultados. Temos que trazer aqui à conversa uma pessoa infeliz no trabalho, isto traz riscos para a saúde, não é? Sim. Burnouts, por exemplo. Elevadíssimos. Burnout, depressão, ansiedade, dificuldade na gestão de processos, dificuldades até de elevar o seu desempenho, dificuldades na realização e, portanto, isto tem que ser visto definitivamente desta forma, não é? Se há uma preocupação, pois também é estranho, não é? Porque se o que é dito é que, por exemplo, se calhar há muitas situações que as famílias aproveitam-se da situação e prolongam, há abusos, etc. Mas quando nós vamos ver a Autoridade para as Condições de Trabalho, as queixas que estão lá reportadas são queixas precisamente contrárias, não são queixas dos empregadores relativamente aos seus trabalhadores, são queixas dos trabalhadores e trabalhadoras relativamente aos empregadores e à falta de flexibilidade e de cumprimento de regras mínimas para que possam dignamente ter uma vida que concilia de facto o trabalho com a família. Depois temos vários outros problemas. A maior parte das famílias em Portugal não têm grandes recursos económicos, acumula-se a precariedade do trabalho, mais do que um emprego, e, portanto, tudo isto traz ainda maiores dificuldades. Portanto, eu acho natural que uma família pense duas vezes antes de ter um filho, porque de facto não há condições. E há números, eu não sei de cor, mas trouxe aqui alguns números e acho que é importante dizer que nós hoje em dia, e nós temos vindo a atualizar alguns dados, estes últimos que nós temos reportam-se a 2022, porque são dados que têm que juntar várias informações, mas nós perdemos 5,3 mil milhões de euros por ano em produtividade. A maior parte das situações de riscos psicossociais ou de baixa de produtividade nas empresas tem que ver com baixas médicas associadas a problemas de saúde mental, tem que ver com presentismo laboral, portanto as pessoas estão de facto no trabalho, mas não estão a trabalhar, é como se não estivessem lá, e portanto isto tem que nos dizer alguma coisa sobre como gerir pessoas, porque nós estamos a falar de pessoas.